E aí, fera, e aí, cabeção, beleza? Aqui é o professor Diogo Xavier e vamos falar hoje sobre as orações subordinadas adverbiais. Em primeiro lugar, vamos saber por que ela é chamada dessa forma. Oração é quando tem verbo, então aquele pedaço do período tem um verbo. É subordinada quando exerce alguma função sintática em relação à oração principal. Por exemplo, as adjetivas funcionam como adjunto adnominal da oração principal, de algum termo da oração principal. As orações substantivas podem funcionar como sujeito, como predicativo, como objeto direto, indireto da oração principal. Por exemplo. E aí, a oração adverbial vai funcionar como adjunto adverbial. Agora vamos relembrar um pouquinho o adjunto adverbial. Tá? O adjunto adverbial é o termo da oração que, acrescentando circunstâncias, vai modificar o sentido de verbos. Ou ele pode modificar, no sentido de intensificar, termos que morfologicamente se caracterizam como adjetivo ou advérbio. Exemplo, se eu digo não fiquei no escritório hoje, eu tenho o verbo fiquei, que é um verbo intransitivo, e eu tenho não, adjunto adverbial de negação, alterando um pouquinho o sentido do verbo fiquei. Eu tenho no escritório, que é o adjunto adverbial de lugar, e eu tenho hoje um adjunto adverbial de tempo. Um outro exemplo, se eu digo ele estava muito bagunçado ainda sobre o escritório. Ora, bagunçado é o predicativo, é uma característica do escritório no momento da ação, ligada aí pelo verbo estava. E bagunçado, morfologicamente, é um adjetivo. Muito está intensificando esse adjetivo. E um terceiro exemplo, você mora longe demais. Longe está aí acrescentando a circunstância de lugar para o verbo intransitivo mora. E ao mesmo tempo, demais está intensificando esse adjunto adverbial de lugar, que morfologicamente é um advérbio, ok? Então, passando aí para as orações adverbiais, nós temos 9 classificações possíveis para as adverbiais. Na verdade, há um pouquinho mais. Existem mais 2 tipos que normalmente as gramáticas didáticas ou os livros didáticos de língua portuguesa não trazem. Então, vamos nos deter às 9 classificações clássicas. São elas: oração subordinada adverbial condicional, causal, consecutiva, concessiva, comparativa, conformativa, final, proporcional e temporal. Ufa! Temos a oração subordinada adverbial condicional, que estabelece uma condição para que a ideia da oração principal aconteça. Por exemplo, se quiser jogar, vem. Então, se quiser jogar é uma oração, é uma condição para que a outra oração aconteça, o vem, né, só caso você queira jogar. Então, a condição para que a oração principal aconteça. E as principais conjunções são essas, o se e o caso. A oração subordinada adverbial causal vai acrescentar uma ideia de causa para a consequência que está na oração principal. Então, ela vai dar a causa do que está na oração principal. Por exemplo, sua sentença é viver na mesma cela que eu, já que nós dois estamos sendo acusados de adultério. O já que nós dois estamos sendo acusados de adultério é a causa para o que está na oração principal, que a sua sentença é viver na mesma cela que eu, ok? E aí, quando eu tenho oração causal, eu vou ter também uma ideia de consequência, mas a consequência está na principal. E aí, aproveitando essa ideia de causa e consequência, temos também a oração adverbial consecutiva. O que é que a oração adverbial consecutiva vai trazer? Ela vai trazer a consequência do que está na oração principal. Agora é o oposto. Tá? A causa está na oração principal, a consequência vai ser a subordinada. Por exemplo, meu Deus, me fala quem pôs essa coisa no mundo. Aí tem um momento que fala, foi planejada de um jeito que para com tudo. Veja só, foi planejada de um jeito é a ideia da oração principal. Que, para com tudo, você poderia, numa análise mais rápida, interpretar como oração adjetiva, que caracteriza a palavra jeito, mas não é. A ideia não é essa. O que, para com tudo, é a consequência do jeito como ela foi planejada. Então, está ligado mais à ideia da ação de foi planejada. A consequência é que, para com tudo. Normalmente, a oração consecutiva, você tem aí na oração principal o intensificador, para que depois na oração subordinada venha a consequência. Por exemplo, estou tanto que respondeu a prova em 10 minutos. Então, o tanto intensifica lá na principal para que a subordinada traga aí com o que? A consequência. Um outro tipo de oração é a oração subordinada adverbial
concessiva. A concessão estabelece de certa forma, uma oposição, só que uma oposição considerando que as duas ideias, tanto a principal quanto a subordinada, vão acontecer, apesar de serem contraditórias. Por exemplo, tem uma música aí de Paulo Diniz, cantada por Paulo Diniz, que diz o seguinte: para fazer teu gosto, embora morra de desgosto, trocarei tudo que tenho para você não chorar. E aí, o trocarei tudo que tenho é uma ideia completamente oposta ao que ele diz de eu vou morrer de desgosto. Então, ou eu faço uma coisa ou outra, mas na verdade ele admite que as duas aconteçam. Embora morra de desgosto, seria a ideia concessiva. Eu tenho embora, apesar de, mesmo que, exemplos de conectivos que estabelecem essa ideia. A oração subordinada adverbial comparativa, o próprio nome já diz, estabelece uma comparação entre os elementos, entre as orações principal e subordinada. Agora fica atento, porque muitas vezes na oração subordinada adverbial comparativa, o verbo está implícito, o verbo está oculto. Por quê? Porque ele retoma a ideia do verbo da oração principal. Já dizia um trecho de uma música do rei Reginaldo Rossi: dizem que o seu coração voa mais que avião. Dizem que o seu coração voa, seria a oração principal em relação à oração que vem depois, mais que avião. Só que nesse trecho, mais que avião, não tem nenhum verbo aparente. Então, na verdade, é o seguinte, a ideia é de que o seu coração voa mais do que um avião voa. Mas não precisa repetir o verbo voa, porque ele já foi falado anteriormente. Então, geralmente, a comparativa vem com o verbo implícito, tá? Então é bom ficar atento. A oração subordinada adverbial conformativa, o nome te ajuda porque é o nome praticamente de uma das conjunções, que é conforme, ou posso ter segundo, posso ter como. Veja, a conformativa vai estabelecer uma relação de semelhança, ou de conformidade, na verdade, entre duas ideias, duas ações, duas realidades. Por exemplo, tudo aconteceu conforme eu esperava. Então aconteceu e eu esperava duas realidades que foram compatíveis, iguais. Temos um exemplo na música, quando se fala, por exemplo, Eduardo e Mônica, de Legião Urbana, né? O Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar, ficou deitado e viu que era zero, enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram. Como eles disseram, estabeleceu uma relação de conformidade entre o que aconteceu, Mônica estava bebendo um conhaque no outro canto da cidade, e aquilo que eles disseram. Seria uma conformidade entre essas duas realidades. Em outras palavras, normalmente se usa conformidade para citar as palavras de alguém, ou para dizer que algo foi conforme foi planejado, esperado ou desejado, algo do tipo. A oração subordinada adverbial final indica finalidade, objetivo, propósito. Tem um para quê, por exemplo, a fim de quê. Ou, por exemplo, e para ajudar a pagar a dama que te satisfaz, toma aqui os R$50. Então, o para ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz, esse trecho aí todo dá uma ideia de objetivo, finalidade da ação que vem depois. Uma oração subordinada adverbial proporcional estabelece uma proporção diretamente ou inversamente proporcional no progresso de duas ações, no progresso de duas ideias. Por exemplo, tem uma música de CPM 22, uma banda de rock, que fala: eu só queria te esquecer, mas quanto mais eu tento, mais eu lembro. Então, quanto mais eu tento, estabelece uma relação de proporção com a ideia da oração principal, que é mais eu lembro, ok? A oração, por fim, subordinada adverbial temporal, o nome é fácil de associar, estabelece uma relação de tempo à ideia ou a ação da oração principal. Então, por exemplo, enquanto eles estão indo trabalhar, é a ideia de tempo, a gente faz amor gostoso de novo, uma música de Luan Santana. Enquanto eles estão indo trabalhar, acrescenta uma circunstância de tempo à oração principal. E como tem verbo aí, estão indo trabalhar, isso aí eu chamo de oração subordinada adverbial temporal. Então, é isso. Sem mais delongas, qualquer mais detalhe eu coloco nos comentários. Se você gostou do vídeo, compartilha com os amigos. Se não segue o canal ainda, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, dá joinha se você gostou. E é isso, fera. Por hoje é só, bons estudos e até a próxima.